naturais. Só pra gente explicar melhor para o telespectador que não conhece a dieta dos pontos, numa dieta dos pontos, o que que pontua mais? O que que tem muitos pontos? Essa dieta, os alimentos mais gordurosos, mais calóricos... Por exemplo, uma feijoada. Tem uma pontuação muito maior. Tipo o quê? Um prato de feijoada? Aí pode variar de 100 pontos. 100 pontos. E a pessoa pode... Numa perda de... aí vai para 40 pontos, 30 pontos. Uma coisinha assim. Isso. Um suco de limão. 20 pontos, 10 pontos. Se for com adoçante ou se for com açúcar, aumenta um pouquinho mais. Aí a pessoa tem lá um caderninho, vai somando. Vai anotando todos os alimentos que ela consumiu durante o dia e aí ela vai acompanhando também para não exceder ao final do dia. Tá. Né? Essa dieta é até indicada, em alguns casos, por nutricionistas, mas com acompanhamento do nutricionista e o entendimento do que a pessoa deve ou não deve comer, com base numa reeducação alimentar. Exatamente. Não é isso? E a Camila vai ensinar pra gente, então, um pouquinho agora do que a gente deve comer até... Se for o caso de você fazer a escolha pela dieta dos pontos, saber escolher direitinho quais são esses alimentos. Né? Você trouxe ali pra gente uma pirâmide. Isso, uma pirâmide alimentar. Tá. Vamos então mostrar um pouquinho essa pirâmide? Vamos. Aí você, olhando a pirâmide, vai entender melhor quais são essas escolhas. O que é que você deve, não deve colocar no seu cardápio. O que é que você pode fazer uso em maior quantidade ou em menor quantidade. Então, vamos lá. Então, o grupo dos energéticos, que é a base da pirâmide, né? Então, você consome, em média, de 6 porções ao dia. Né? Peraí, 6 porções ao dia. Aqui a gente tem arroz, pão, massa, batata, mandioca. 6 porções ao dia significa que eu posso comer uma porção de arroz com uma porção de... um pão que eu comi de manhã. Vamos começar no café da manhã. Eu comi um pãozinho no café da manhã. Aí eu comi um arrozinho na hora do almoço. Isso. Eu comi, de repente, na hora do lanche, um cereal integral. Isso. Um macarrãozinho à noite. Perfeito. Ou inverter, né? De repente, um macarrãozinho no almoço e um arroz integral no jantar, porque tem um índice glicêmico menor. Como a gente já não precisa de tanta energia, a gente vai repousar. Tem essa também. Do horário certo de cada alimento. Mas aí são 6 aqui. Isso, 6 e de preferência alimentos sempre integrais. Os energéticos, que são os carboidratos, né? Sempre integrais. Tá. E o que é uma porção desses alimentos? É quanto? Então, aí também depende do paciente, né? Da quantidade que ele precisa ingerir. Mas, em média, uma fatia de pão, de 1 a 2 fatias de pão equivale a uma porção. Né? Uma média de 2, 3 colheres de sopa de arroz, mais uma porção. Né? Cereal integral também, uma média de 25 gramas, 30 gramas. Então, se você fez um pratão de arroz, já matou sua porção toda. Não pode falar assim, eu vou comer 4 fatias de pão, um pratão de arroz, já dançou. São 6 porções só durante o dia inteiro, Isso, tá? é uma dieta em torno de 2.000 calorias. Isso, que também não é para todo mundo. Não é para todo mundo. Tem pacientes que precisam emagrecer, precisa reduzir essa quantidade calórica. Então, também, por isso que a atividade física que o paciente, quanto ele gasta, né, tem relativamente a ver com quanto ele ingere. Tá, 2.000 calorias seria para uma pessoa de mais ou menos o quê? 1,60 m? 1,60 m. Que faz uma atividade física moderada. Moderada, isso. Ok. Mais ou menos aí, em aqui, média. Depois a gente vem para essa... Os reguladores, né, que é dividido entre as verduras e legumes e as frutas, que em média 3 porções de frutas e 3 porções de verduras e legumes. Provavelmente a gente pode incluir essas verduras e legumes nas principais refeições, né? As frutas também no café da manhã, almoço e jantar, ou até mesmo no intervalo das refeições, para que o paciente também não fique muito tempo sem se alimentar. Então, aqui tem que ter também verdura e legumes. Isso. São 3 porções só. Isso, então, coloca, 3. de repente, 2 no almoço e uma no jantar ou vice-versa. Tá. E aqui as frutinhas. É sempre bom colocar logo na sobremesa ou é bom colocar no intervalo? Eu prefiro nos intervalos. Tá. Eu prefiro nos intervalos, porque aí, senão o paciente acaba comendo a frutinha após as refeições e nos intervalos vai para as opções industrializadas, barrinhas. Então eu prefiro colocar nos intervalos, porque é uma forma de incentivar também o paciente a se alimentar mais saudável. Ok. Bom, aí a gente tem aqui feijões e oleaginosas. Uma porção. Uma porção. Então, e é importante, a ervilha, soja, feijão... Isso, é importante também. Em todos os alimentos da pirâmide alimentar,
são importantes dentro das porções indicadas. Tá, por isso é que a gente sempre tem que comer um pouco mais daqui do arroz, do pão, da massa, da batata, do que do feijão. Por exemplo, 2 colheres de arroz para uma só de feijão, Exatamente. né? Por quê? Porque os carboidratos, né, e até mesmo os lipídios, só que os lipídios aqui no topo da pirâmide, os carboidratos, eles são fonte energética. Né? Então, ele varia de 50% a 60% do cardápio. Por quê? Porque é o que mais o organismo precisa para se manter ativo, que é energia, né, para funcionar. Então, por isso, a base da pirâmide. Mas se comer só isso aqui, a gente vai ficar obeso. Exatamente. Né? E também não vai conseguir ingerir a quantidade de nutrientes necessários, vitaminas, os minerais, né? Precisa que são comer todo o restante. Exatamente. Então, ok. Passamos agora para esse lado de cá. Vou dar um espirro. Então. Não dei. Quase que eu dei. Aqui. A gente tem leite, queijo e iogurte. São 3 porções. Esse aqui é o grupo dos construtores, né? Que é dividido entre a carne, ovos, os peixes, né? E a parte de iogurte, queijos e leite. A maioria aqui é fonte animal e aqui é a fonte vegetal, né? São as proteínas. Né, são importantes também e, em média, de 10% a 15% do cardápio. Né? Hoje em dia, o brasileiro tem essa ideia de comer salada e grelhado eu vou emagrecer. Tem que tomar cuidado porque também precisa de carboidrato para oxidar a gordura. Né? Então, por isso que tem que ter um equilíbrio entre todos os alimentos da pirâmide como foi alimentar. bom você falar isso. Então, vamos repetir. Não pode ficar só na saladinha e no grelhado. Ouviu bem? Repete. Isso. Tem que ter o carboidrato. Tem que ter o carboidrato na hora certa, em quantidade adequada. Né? Por isso que a dieta dos pontos, às vezes o paciente, como ele mesmo escolhe, né? Então ele compõe, às vezes esquece de colocar algum alimento que é importante também para a oxidação de gordura, que é o caso dos carboidratos. Perfeito. Então, aqui, nessa parte dos construtores, a gente precisa ter 3 porções entre leite, queijo e iogurte e uma porção entre carne, ovos e... Peixes, né, peixes, as carnes. que aí são as proteínas, Isso, né? isso. Agora, me fala uma coisa, a mesma quantidade de peixe, de carne, de frango, não? Então, depende da quantidade que o paciente precisa. Dentro desses 10% a 15% divididos ao longo do dia, né, varia da quantidade da porção. Né? Pacientes que precisam perder peso e são, de repente, a quantidade de peso que ele precisa perder é maior. Então, a gente tem que avaliar tudo isso. Para quem quer perder peso, o frango ele é mais leve, o peixe é mais leve do que a carne, não é? Isso, vermelha. Eles têm menor teor de gordura entre as... Aí a gente pode, por exemplo, fibras. comer 2 filezinhos de frango contra um de carne ou não? Então, depende da quantidade. Porque às vezes a pessoa fala um filezinho de frango, mas um filezinho de frango muito grande. Entendi. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado também com as porções. Tá. Aqui, açúcares e doces, pode então? Então, no pico da pirâmide e esporadicamente, né? Então, a gente não pode fazer um hábito. Aí, na dieta dos pontos, como tem a relação dos doces, então, às vezes, o paciente acha que ele pode comer. Então, acho que durante um processo de perda de peso, de orientação alimentar, é legal que não tenha ingestão de doces, né? De açúcares. Agora, esporadicamente, aí você pode... É melhor deixar para os dias atípicos, né? Uma festa, um evento... Né? Mas Um sábado. Um sábado. Um sábado e um domingo, não?